Olá, seja bem-vindo à nossa aula de matemática para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduquiação, que apresentará programas diários com aulas para o ensino médio. E você também que está se preparando para o ensino médio ou para o Enem, isso que você está fazendo está no melhor ensino médio do Brasil. Tudo bem? Eu sou o professor Jefferson e nosso tema de hoje é arranjos, permutações, combinações simples, conteúdo importante também para você que está se preparando para o Enem. Então vamos lá. Então, os nossos conteúdos são arranjos, permutação e combinações simples. Vamos lá? Só para relembrar então, para você ter uma ideia de quais são as habilidades, o eixo temático e o nosso conteúdo. Vamos lá. A habilidade de aprendizagem, resolver problemas utilizando noções de arranjos simples, permutação e combinação simples. Boa. O nosso eixo temático dentro da matemática é números e operações. E o nosso conteúdo está dentro de análise combinatória. Vamos lá? Então vamos primeiro entender o que significa a palavra fatorial. Isso vai ser muito importante durante todo o nosso conhecimento aqui de análise combinatória. Você vai usar isso durante todo esse conteúdo. Vamos ver então, ó. Olha só na tela. O fatorial de um número natural n, denotado por n fatorial, é definido da seguinte forma. N fatorial, tá aqui, ó. Tá? Pode mudar para a tela, por favor? N é igual, né, a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, eu vou decompondo, né, esse meu n, lembrando que o n é um número natural, caso esse número seja maior que ou igual a 2. Boa. Mas se meu n for, n fatorial é igual a 1, se o n for 0, por definição, tá? Se o n for 0, o fatorial de 0 é 1, e se o n for 1, o fatorial de 1 é 1 mesmo. Beleza, lembramos disso. Então, vamos fazer aqui o seguinte, ó. Antes de entrar propriamente lá nos nossos próximas partes. De quantas formas podemos dispor 4 pessoas em fila indiana? Então, olha só. Gente, vamos pensar assim, ó. Se eu vou dispor essas pessoas, pode ir para a tela, por favor? Se eu vou dispor essas pessoas em fila indiana, a ordem não importa, tá? Então, são 4 pessoas em fila. Então, eu vou colocar assim, ó, os espaçozinhos para ela, ó. 1, 2, 3, 4, tá? E aí, eu tenho 4 pessoas. Então, eu tenho 4 bonequinhos aqui, ó. Vou colocar assim, 4. De quantas maneiras eu posso escolher a primeira? Então, eu vou fazer mais bonequinhos. Então, o A, o B, o C e o D. Vamos fazer mais bonequinho, não. Então, para escolher essa primeira pessoa, eu posso escolher o A, o B, o C ou o D. Então, eu tenho 4. A primeira pessoa já entrou na fila. Depois, eu posso escolher o B, o C ou o D. Então, eu tenho 3 pessoas. Então, a segunda pessoa entrou na fila. Depois, vou ter o C ou o D. Ou seja, eu vou ter 2 e depois vai sobrar só uma. Então, isso daqui é o mesmo que 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É o que está falando aqui, ó. Olha só. N vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até chegar no 1. Então, eu vou colocando os fatores aqui, ó. 4 menos 1, 3, 3 menos 1, 2, 2 menos 1, 1. Então, completei o fatorial. E o fatorial de 4 é 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 vezes 1 são 2, 12 vezes 2, 24. Então, o fatorial de 4 é 24. Beleza? Então, pensando nisso, qual o fatorial de 5? O fatorial de 5, o que é? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, o que eu vou fazer? Vai ser 5 vezes 4 dá 20, 3 vezes 2 dá 6, 20 vezes 6, 120. Pronto. E o 6 fatorial? O 6 fatorial, eu não vou escrever ele todo. Eu posso escrever assim, ó, 6 vezes 5 fatorial. Porque o 5 fatorial eu sei que é 120. Então, eu preciso decompor todo. E aí, 6 vezes 20 vai dar 700. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12, vai 1. 720, tá? Eu poderia fazer o 5 fatorial da mesma forma? Sim, eu poderia fazer 5 vezes 4 fatorial. Ia ficar 5 vezes o 4 fatorial, a gente fez lá atrás, ó, são 24, né? Então, dá 24.
5 vezes 24, de cabeça, 120. Tudo bem? Vamos lá. Então, pensando nisso, existem as permutações. Então, a permutação ela é representada pela letra P maiúscula, tá? É um número de maneiras de dispor N objetos distintos em fila. Ou seja, a permutação de N números é N fatorial. Boa. Então, lembramos dessa nossa formulazinha mágica. Então, permutação. Então, vamos aplicar isso aqui. Quantos são os anagramas da palavra matriz? Lembrando que anagrama é um jeito de dispor essas letras a formar outra palavra ou não, tá? Com essas letras aqui. Por exemplo, um anagrama seria fazer ele de trás para frente. Esse aqui é um anagrama da palavra matriz. Então, de quantas formas eu posso fazer esse anagrama? Então, vamos lá. Quantas são as palavras, as letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, eu vou fazer 6 fatorial. Então, eu vou permutar essas letras aqui. Ou seja, 6 fatorial, 720. Vou fazer a continha de novo, para a gente lembrar que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 720. Simples assim. Tudo bem? Continuando, então. Agora vamos passar para arranjo, tá? Arranjo simples. Olha só na tela. Ó. Um arranjo de N elementos distintos, tomados de R a R, é qualquer maneira de listar ordenadamente R elementos tomados entre os N elementos dados. Jazinho eu vou explicar o que é isso, tá, gente? Vamos lá. Então, esse daqui, ó, escrevemos A de arranjo de N elementos tomados R a R. Então, aqui, ó, é a forma de a gente expressar, tá? Isso que está aqui para cima. Para indicar a quantidade de arranjos simples de N elementos tomados R a R. Então, vamos ver aqui, ó. Anota aí no caderninho de vocês. O momento de anotar, tá? Coloca aí, ó. O que é arranjo simples? É N fatorial sobre N menos R fatorial. Tá? Põe no coraçãozinho de vocês isso aí. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Quantos números de 3 dígitos distintos podemos formar nos quais seus dígitos são tomados do conjunto A, que são os números, os elementos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu tenho que dispor esses números, e eu tenho 3 possibilidades só para escolher esses números, aí eu vou usar arranjo. Lembrando que arranjo a gente usa quando não importa a ordem. Não importa a ordem? Arranjo, tá? Então, vamos ver aqui, ó. São 3 dígitos, eu posso escolher entre um desses aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números no meu conjunto, né? 7 elementos no meu conjunto. Então, eu posso escolher, dos 3 dígitos aqui, eu posso escolher 7 números, ou eu posso escolher, depois escolhi 1, eu posso escolher 6, escolhi 2, agora eu posso escolher 5. Então, essa conta basta fazer 7 vezes 6 vezes 5. 7 vezes 6 dá 42, 42 vezes 5 vai dar, vamos fazer a continha, né? 5 vezes 2 dá 10, vai 1, 5 vezes 4 dá 20 e 1, 21. Então, 210 maneiras. Como é que eu faria isso usando arranjo? Ó, eu tenho arranjo de NR, é N fatorial, sobre N menos R, R minúsculo, fatorial. Então, ó, arranjo de 7 números, tomados o quê? De 3 a 3, porque são 3 dígitos que eu tenho que olhar, tá? Então, 7 são os elementos do meu conjunto, a quantidade, né? E de 3 em 3, aquele Rzinho lá. Boa. Então, vai ficar 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial. Ó, olha só que delícia isso aqui, ó. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou deixar até aqui, ó. Por que eu vou deixar até aqui? Porque 7 menos 3 é 4. Então, vai dar 4 fatorial. E aqui, ó, eu não preciso envolver nenhum dos dois, nem o 4 fatorial em cima, nem embaixo. Eu posso, ó, simplificar ele. E aí vai dar o meu 210, a mesma coisa. Tudo bem? Você pode usar a fórmula ou não, tá?
lembre-se da fórmula, porque no Enem é bem provável que, algumas vezes, na verdade, já caiu a fórmula. Você só olha para a fórmula e vê se dá certo, tá? Vamos lá. Agora, não vou fazer outro exemplo de arranjo não, mas vamos para frente aqui para a gente falar de combinação, tá? Uma combinação simples de N elementos distintos, tomados R a R, é qualquer escolha de R elementos dentre os N elementos dados. Ou seja, é um pedaço do arranjo já com uma escolha agora, tá? Ou seja, agora a ordem importa. Então, ela é diferente. A combinação é um pouquinho diferente de arranjo, porque agora a ordem importa, tá bom? Vamos lá. Ó. É uma combinação apenas, o conjunto dos elementos escolhidos é relevante. Então, ou seja, o que eu falei para vocês, a ordem agora importa. De modo que a ordem que eles forem tomados, aqui está errado, tá? Beleza. Escrevemos combinação de N e R para indicar a quantidade de combinações de N elementos tomados R a R. Então, vamos ver aqui. Ó. Dentre um grupo de 7 pessoas, de quantas formas podemos montar uma equipe de 3 pessoas para realizar a tarefa? Agora, aqui é o seguinte, ó. Se eu pegar, é quase que a mesma ideia no nosso exemplo de arranjos. Se eu pegar, eu tenho uma pessoa A, B, C, D, E, F e G, então eu tenho 7 pessoas e eu vou escolher 3 para montar uma equipe. Se eu montar a equipe A, C, D, é a mesma, D de dado, né? É a mesma coisa de eu montar a equipe D, C, A, tá? Ou seja, vai importar muito aqui, aliás, eu estou fazendo a conta 2 vezes para a mesma equipe. Nesse caso, ó, eu escolher o A primeiro ou o A em último, não importa porque eu estou montando uma equipe, beleza? Então, como é que se calcula combinação? Olha só, anota aí. Combinação de N elementos somado R a R é o arranjo dividido pela quantidade de elementos que eu tenho, tá? Ou seja, a permutação que eu posso fazer entre aqueles elementos. Então, aqui, ó, eu posso permutar esse ACD em 3 vezes 2 vezes 1 em 3 fatorial. Então, por isso que, lembrando de novo, ó, essa escolha de 3 pessoas, tá? ACD, dessas 3 pessoas, eu posso permutar, escrever DCA, ADC, enfim, eu posso permutar elas também. Então, eu vou ter que pegar o arranjo e dividir pela permutação, porque eu vou escolher uma equipe, não importa qual a ordem que aparece, é primeiro, segundo, terceiro, tá? A escolha dele. Então, por isso que combinação é N fatorial dividido por R fatorial vezes N menos R fatorial. Ou seja, a nossa continha lá, vou voltar aqui, a nossa continha vai ficar assim, ó. É C de 7 pessoas, tomado 3 a 3, vai ser 7 fatorial dividido por 3 fatorial, 7 menos 3 fatorial, tá? 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. Completou? Esse 6 com esse 6 eu posso jogar fora, então vai dar 35 maneiras de escolher. E assim termina a nossa aula. Gente, foi lindo, muito obrigado. Fiquem ligados que segunda teremos aula para estudantes da 3ª série do ensino médio. Aulas de Biologia e Educação Física. Forte abraço, foi lindo!